Yuri Alberto está muito próximo de assinar a sua transferência para o Zenit da Rússia e o negócio pode inclusive envolver valores maiores do que os 20 milhões de euros que era pedido pelo Internacional, que ainda bate o pé para manter 10% dos direitos econômicos do jogador ligados a Porto Alegre. Fabrício Bustos, que já assinou um pré-contrato, trabalha junto com o Internacional para ter a sua liberação de maneira antecipada. E o Inter já vê um caminho para esse acordo com a equipe do Independiente. Tyson dá uma entrevista coletiva onde fala sobre a possibilidade de saída de Yuri Alberto e principalmente sobre a liderança e a presença de D'Alessandro no vestiário colorado. E o Flamengo, que na última semana tentou aplicar 2 chapéus no Internacional, atravessando 2 negociações que estavam bem encaminhadas, mas não levou em nenhuma. Esse é o Diário do Inter KTO, segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Bora pro Diário do Inter KTO. Desta segunda-feira, como tem muito assunto, eu vou tentar tratar da maneira mais rápida possível. Combinado? Olha só, eu começo falando exatamente sobre Yuri Alberto, que já tem praticamente definida a sua ida para o Zenit da Rússia. A grande questão que está sendo debatida nesse momento é se o Yuri Alberto vai na metade do ano ou se ele vai agora, já no início de 2022. O Zenit tem uma prioridade mesmo só para a próxima temporada, ou seja, só a partir da metade do ano. Mas ainda assim pode buscar a liberação do jogador, já que está fazendo a negociação exatamente agora com o Internacional. 20 milhões de euros, o Internacional também está batendo o pé porque quer vender apenas 65% dos direitos econômicos do jogador e não a totalidade, como o Zenit quer comprar. O Inter quer manter um percentual do jogador ligado aqui a Porto Alegre. Pode ser que o Internacional encare, no fim das contas, uma plusvalia, que é um direito a ter um percentual da diferença de venda do jogador, uma negociação um pouco mais complexa, mas que ainda assim garanta ao Internacional um valor considerável caso o Zenit transfira o Yuri Alberto em uma negociação futura. Isso ainda está em debate. O Zenit deverá, ao longo desta semana, organizar a proposta, ajustar essa proposta que já está na mesa do Internacional. Inclusive, isso foi admitido pelo presidente Alessandro Barcelos em uma entrevista na segunda-feira pela manhã para o pessoal da Rádio Atlântida, no Bola das Costas. Ele admitiu que é uma proposta considerável e que a direção do Internacional iria analisar essa proposta. Propostas abaixo de 20 milhões de euros, o Internacional sequer analisando estava. Se chegou uma proposta que o Inter está analisando, é exatamente porque chegou nesse valor de 20 milhões de euros. A grande questão, e essa informação foi trazida pelo Diogo Rossi hoje, no Atualidades Esportivas da Rádio Bandeirantes, durante esta segunda-feira, é o fato de que o Internacional pode ter um valor maior ainda envolvido nessa negociação. Porque o Zenit, por exemplo, quer 100% dos direitos econômicos do jogador. O Zenit, por exemplo, pode querer o jogador antes da metade do ano. E tudo isso pode fazer com que o preço da negociação ela aumente. O Inter queria 15 milhões de euros pela sua parte, ou seja, 65%, mesmo o Inter tendo 75%, porque o Inter calcula que ficaria com 10% dos direitos econômicos do jogador. Então, se o Zenit quer comprar a totalidade, é bem possível que coloque um valor ainda maior nessa negociação do que os 20 milhões de euros. Consequentemente, o Inter ganharia mais do que os 93 milhões de reais que estão cotados nesse momento pelo percentual do Inter desses 20 milhões de euros. É uma possibilidade real do Zenit pagar ainda mais pelo Yuri Alberto ou uma proposta que possa ter gatilhos fáceis de serem atingidos. 20 milhões de euros podendo chegar a 25, sei lá. É uma possibilidade, não é algo que está definido ainda. Praticamente definido está o fato de que o Yuri Alberto vai para o Zenit. Os moldes do negócio ainda estão sendo ajustados. Tanto que, e aí eu vou acreditar, o Vene Casagrande colocou no seu Twitter que o Yuri Alberto já viajaria em janeiro para fazer exames médicos em São Petersburgo, o que é uma possibilidade. Não é garantido ainda, mas é uma possibilidade. Próximo assunto, depois eu prometo que eu vou voltar a falar sobre Yuri Alberto, mas em uma condição mais especial. Próximo assunto agora eu falo sobre Fabrício Bustos. O Internacional assinou um pré-contrato com o jogador, a gente já trouxe ao longo dos últimos dias. O detalhe de hoje é que o Inter enxerga um caminho para conseguir a antecipação do jogador junto ao Independiente.
que tem contrato com o atleta até junho, então ele, em tese, viria para o Internacional somente na metade do ano, mas o Inter está tentando forçar para trazer esse jogador o quanto antes, para que possa disputar o Campeonato Gaúcho, para que possa fazer parte da preparação do técnico Cacique Medina para a temporada. O grande ponto é que o Inter já sabe qual o caminho para executar essa antecipação da vinda do Fabrício Bustos. O Inter precisa pagar $900 mil, que é o valor da dívida que o Inter tem com o Independiente em relação à compra do Victor Cuesta. Além desses $900 mil, o Independiente cobra alguma compensação financeira pela liberação antecipada do Bustos. E aí seria algo bem menor do que $500 mil. Então, no total, no máximo, esse valor sairia aí por $1.300, $1.400. É por aí. O Inter sabe que é esse o preço e vale esse preço. Por quê? É uma dívida antiga que o Internacional vai ter que pagar de qualquer jeito e aí paga uma partezinha ali para o Independiente para liberar o jogador antes, algo que seria muito importante para o planejamento do Internacional ao longo dessa temporada. A grande questão é que está sendo debatido nesse momento entre Internacional e Independiente a maneira como o Internacional vai pagar isso. Se vai pagar parcelado, se paga alguma parte à vista e a outra parcela, o Independiente bate o pé que quer tudo à vista, isso tudo está em debate. Mas o Inter já sabe o caminho para ter o Fabrício Bustos de maneira antecipada e o valor também que isso iria custar para os cofres do Internacional. Uma outra que envolve o Bustos também é o fato de que o Flamengo tentou atravessar duas negociações do Internacional na última semana e duas negociações que o Internacional conseguiu concretizar. Uma delas a do David, que foi anunciado, já é jogador do Internacional, está treinando. Se sair no bid amanhã pode estrear inclusive contra a equipe do Juventude na quarta-feira. O Flamengo tentou na última semana fazer uma proposta para o David e fez uma proposta com luvas maiores e uma proposta com um salário maior. E o David recusou, porque já estava tudo acertado com o Internacional e porque inclusive o David estava aqui. Havia a possibilidade do Inter tomar um chapéu, havia a possibilidade do David fazer um leilão. E ele não fez. Eu tô aqui, eu já acertei com o Inter, nem quero ouvir a proposta de vocês, eu vou fechar com o Inter, é isso. Mostrou hombridade o David nesse aspecto. O outro jogador que o Flamengo tentou atravessar foi o Bustos. Só que não conseguiu também, porque o Inter foi ágil, conseguiu a assinatura do pré-contrato com o jogador antes. Essas duas informações foram trazidas pelo João Batista Filho durante o Donos da Bola Rádio e mostra que o Internacional vem conseguindo levar algumas vantagens por algumas negociações. Se espera que o Inter tenha essa mesma vantagem na negociação pelo Brian Rodrigues, que também disputa com a equipe do Flamengo. O último ponto que eu trago aqui, eu falei que eu ia voltar a falar sobre o Yuri Alberto, é porque o Tyson deu uma boa entrevista coletiva no CT Parque Gigante no fim da manhã, início da tarde dessa segunda-feira. Eu destaco dois pontos ditos pelo Tyson. O primeiro deles sobre o Yuri Alberto. E o próprio Tyson já praticamente admite que o Yuri Alberto deverá ir embora. Ele estava falando sobre a importância de ter bons jogadores no elenco e sobre as conversas que ele tem com o Edenilson para que o Edenilson fique aqui no Internacional. E quando ele falou sobre o Yuri Alberto, ele disse, olha, o Yuri Alberto é uma situação diferente, porque é um sonho dele jogar na Europa. Eu já tive esse sonho, eu sei como é que é. Lá em 2010 eu também recebi uma proposta e isso mexe com a cabeça do jogador. Então eu tenho certeza que o Yuri Alberto, que tem a cabeça boa, vai escolher aquilo que é melhor para a família dele. O próprio discurso do Tyson em relação ao que ele utiliza para o Edenilson é diferente do que ele utiliza para o Yuri Alberto, porque se sabe que o Yuri Alberto precisa ir e que o Internacional também precisa dessa venda para conseguir ajeitar muita coisa dentro do Beira-Rio. Então até mesmo dentro do vestiário, os jogadores do Internacional já estão sabendo que o Yuri Alberto deve ir embora mesmo para o Zenit. Essa negociação só resta saber se vai no meio do ano ou se vai agora, nesses próximos meses. O outro assunto que o Tyson trouxe bastante importante é sobre a presença do D'Alessandro no vestiário do Internacional e o impacto que isso traz para ele. O próprio D'Alessandro havia admitido que o Tyson tinha carregado muitas responsabilidades ao longo do ano de 2021. E isso foi admitido pelo próprio Tyson nessa entrevista coletiva. Ele disse que com o D'Alessandro ele se sente mais tranquilo, que o D'Alessandro ajuda ele a compartilhar, a brigar por muita coisa dentro do vestiário. Então o D'Alessandro vai ajudar também o Tyson nesse aspecto. O Tyson disse que um vai ajudar o outro e é bem possível que isso aconteça ao longo da temporada de 2022. Para fechar, vamos falar de KTO? Cara, eu tentei jogar alto ontem, né? Eu fui na zebra, Comores contra Camarões, e não deu. Apesar de Comores ter feito um papel impressionantemente valente nas oitavas de final da Taça Africana de Nações. Sem goleiro, com muitos desfalques por Covid, perdeu só por 2-1, com um jogador a menos. Impressionante a atuação de Comores. But perdeu. E você jogou pouco porque era uma odd muito alta, era uma zebra. Mas para amanhã eu tenho uma barbada, uma certeza.
Senegal e Cabo Verde. Vai em Senegal. Senegal é a seleção favorita para a Taça Africana das Nações. Tem o melhor goleiro do mundo, que é o Mendy. Tem a melhor defesa da África, com o Sarr na lateral direito, o Koulibaly na zaga, tem o Gueye de volante, joga no Paris Saint-Germain, tem o Sadio Mané, que é o craque do time no ataque, é um baita time, esse time do Senegal, e favorito, e vai passar para o Cabo Verde nas oitavas de final, então joga no Senegal, te registra, coloca o cupom A Dupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!